Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. O texto que eu quero ler está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. O capítulo é o 20, o versículo de número 26 e 27. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Que passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Essa foi a palavra de Jesus para Tomé. Não sejas incrédulo, Tomé, mas crente. E essa palavra, ela saltou no meu espírito nessa manhã. Eu quero compartilhar algo ao seu coração. Eu começo com uma pergunta: quem é você quando a sua fé ela precisa ser vista? Quem é você quando a sua fé ela precisa ser vivida? Você é alguém que crê realmente ou alguém que tem uma opinião apenas? Você é alguém que professa a fé ou alguém que vive a fé? Hoje nós vivemos em um tempo onde muitas pessoas têm opinião a respeito da palavra, são conhecedores da palavra, mas muitas vezes a fé ela não é vivida, ela não é exercitada. Hoje nós vivemos num ambiente de fé, mas muitas vezes não exercitamos a nossa fé. A nossa fé, ela não pode ser uma opinião. A nossa fé, ela precisa ser uma crença. A nossa fé, ela não pode ser apenas professada, mas ela precisa ser vivida de forma integral. Nós precisamos viver a fé. Jesus, ele aparece aqui depois de 8 dias. Ele já havia aparecido aos discípulos. Tomé não estava com eles quando Jesus apareceu. O quadro é de uma alegria muito grande entre eles, porque eles viram Jesus ressuscitado. Tomé era o único discípulo que não estava tão feliz, mas havia nele uma dúvida, uma incredulidade que ainda invadia o seu coração, e uma opinião. A opinião dele é exatamente essa: se eu não colocar a minha mão, se eu não ver os pregos, cravos nas suas mãos ali, eu não vou acreditar, eu não acreditarei. Se eu não colocar a minha mão no lado ali e ver que foi perfurado a sua costela, eu não acreditarei. A opinião de Tomé era essa, sabe? E Tomé, ele tipifica muitos cristãos que ainda estão no nosso meio. Muitas vezes Tomé tipifica até mesmo as nossas atitudes diante das circunstâncias que sobrevêm sobre nossa vida. A nossa fé, ela não pode ser a opinião, ela precisa ser uma crença. Eu quero olhar para a Bíblia e ver vários exemplos de pessoas que tiveram uma opinião, mas não tiveram uma fé. Na verdade, eu poderia ficar aqui a manhã toda falando de muitas pessoas que tiveram uma opinião a respeito de Deus, a respeito da fé, mas não exerceram a fé, não creram realmente. Isso começa com Eva, a primeira mulher. Eva, ela tinha uma opinião, mas ela não acreditava.
verdadeiramente. Ela não tinha fé em Deus. Ela tinha opinião. Quando Satanás vem e fala com ela, Satanás, ele não desconstrói aquilo que Deus falou. Satanás, ele só deturpa aquilo que Deus falou. Ele só mostra um lado superficial daquilo que Deus falou, ao ponto de o coração dela crer naquilo que Satanás estava falando. Quando ela vai falar com Adão, ela já tinha uma opinião já formada a respeito daquilo que Deus falou e também a respeito daquilo que Satanás mostrou para ela. E daí você conhece a história. Adão come, se alimenta do mesmo fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. E o pecado entra no mundo. Uma opinião a respeito. Você vai caminhando, mais à frente você vai ver Caim. Caim tinha uma opinião, mas ele não tinha fé. A opinião dele é: eu vou dar a Deus o que eu acho que tem que ser dado. Ainda que seja qualquer coisa, Deus vai receber. Essa era a opinião dele. De Abel não, de Abel eu vou dar o meu melhor. Eu vou dar das primícias, de tudo ao Senhor. E o ódio de Caim foi porque Deus aceitou a oferta de Caim, mas de Abel e não dele. Caim, ele agiu por uma opinião. Ele não teve a fé capaz de entregar a Deus aquilo que tinha que ser entregue. Se você continuar caminhando na Bíblia, eu lembro-me da Torre de Babel. Eles queriam chegar ao céu. A opinião deles é: vamos construir algo para nós chegarmos até o céu. Você consegue imaginar Deus olhando tudo isso? A opinião vai contaminando todos que estavam ali. Porque é assim. A opinião, ela contamina as pessoas que estão à volta. Não a fé, a opinião. Ela vai contaminando. E isso vai trazendo confusão. E Deus, então, decide confundir a língua deles. Você também provavelmente conhece a história. Por si só, aquela torre, ela foi se destruindo. As muitas línguas geraram muitas opiniões, mas não tinham a vontade de Deus expressa. Porque muitas vezes a nossa opinião, ela está pautada somente no nosso coração, somente nas nossas emoções, nas nossas vontades, e não na vontade de Deus. E a destruição, ela veio. Saul, a opinião dele fez ele obedecer a Deus só em uma parte, quando Deus pede para que ele destruísse os inimigos. Saul destruiu só até uma parte, mas ele poupou outra, porque havia uma opinião dentro dele, falando mais alto do que a obediência, pela fé, naquilo que Deus havia dito a ele. Davi, um homem segundo o coração de Deus, nos tempos de guerras, onde os reis saíam para a guerra, onde estava um tempo de uma guerra travada, Davi decide, pela opinião própria, ficar em casa. O exército já estava forte e ele acreditou que ficasse em casa era o melhor. É a opinião dele, mas ele não buscou a vontade expressa de Deus. Diante desse quadro, Davi, ele cai no pecado, e o pecado traz uma consequência terrível sobre ele e sobre toda a sua casa. A opinião, ela sempre vai gerar isso. A vontade do nosso coração, da nossa carne, vai falar mais forte. Por isso, nós somos o povo da fé. Por isso, nós precisamos ser a igreja da fé. Um povo que se levanta pela fé e que se movimenta pela fé. Eu não vivo por aquilo que eu vejo, mas eu vivo por aquilo que eu creio. Jesus diz: Tomé, Tomé, se você não crê, Tomé, toque aqui.
toque aqui o teu dedo, põe aqui o teu dedo nas minhas mãos, põe a tua mão do meu lado. Não sejas incrédulo, Tomé, mas crente. E Tomé, então, ele confessa a Jesus, ele diz: meu Senhor e meu Deus. Jesus volta para ele e diz: Tomé, porque me viste, você acreditou? Bem-aventurado, Tomé, são aqueles que não viram, mas creram. Muito felizes, bem-aventurado é a igreja que não me viu, mas que crê. Eu ainda não vi a Cristo face a face, mas eu creio que um dia eu verei, e eu vivo pela fé que está em Cristo. A minha fé, ela está firmada em Cristo, o autor e consumador da minha fé. A sua fé, ela precisa estar firmada em Cristo. Ele é o firme fundamento da minha e da sua vida. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, queridos. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita paz. Deus abençoe, no nome precioso de Jesus.